Olá, meus irmãos. Que domingo, hein? Que dia maravilhoso esse que nós estamos passando, realizando esse festival literário. Boa tarde, Conceição. Estamos de volta, Boa tarde, mais uma vez, para dar continuidade ao nosso festival literário aqui do Centro Espírita Leão Denis, aqui na cidade do Rio de Janeiro. É com muito prazer e alegria que aqui já estivemos desde a manhã realizando vários trabalhos e vários estudos. E vamos ter, daqui a mais alguns minutos, mais um trabalho com a nossa companheira Ana Tereza, que falará para nós do livro Depois da Morte. Mas antes disso, iremos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, como é de costume para iniciar qualquer trabalho nosso, trabalho cristão. Vamos pedir a Conceição para que leia a lição e, em seguida, iremos fazer a prece. Conceição, com você. Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Orem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino, e vossos esforços, vossas misérias, formam um tesouro que devem vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Vamos então à nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, desde a manhã, agradecidos pela oportunidade que estamos tendo de divulgar a doutrina espírita. Pedimos, Senhor, neste momento, que ampare a todos nós, ampare os companheiros que nos acompanham à distância, e ampare, Senhor, e envolva a nossa companheira Ana Tereza, que irá fazer uso da palavra através do pensamento do nosso patrono Leão Denis, do livro Depois da Morte. Que ao final das nossas reflexões, Senhor, possamos ter a certeza do quanto foi importante participar desse trabalho, do quanto foi importante participar desses estudos que a nossa casa de Leão Denis oferece aos companheiros que estão à distância, aos seus lares. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas, sobretudo, Senhor, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar mais uma live em torno das obras de Leão Denis nessa tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, durante toda a nossa manhã, nosso dia, estamos sempre lembrando que a transmissão está na tela, né? O nosso código QR Code. É só apontar a câmera do seu celular que vai abrir um link para você fazer a sua doação no CELD ou para a nossa obra social Antônio de Aquino. Visitem a nossa loja virtual. Sempre lembramos, editoraceld.com.br. Lá, os livros que foram citados nesta manhã e nesta tarde estão em destaque
com preços especiais para o dia de hoje. Tá ok? Então, recebemos nossa companheira escritora, palestrante espírita, coordenadora do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, que fica na rua Mena Barreto, 110, de Botafogo, nossa irmã Ana Tereza, que irá falar para nós em torno do livro Depois da Morte. Oi, Ana. Boa tarde. Olá, queridos. Boa tarde. Boa tarde, Ana. A gente se vê de novo, né? A gente já teve volta, né? Que coisa boa. Que festival bonito, hein? Só tem livro bom. É verdade. Que bom você ter recebido o nosso convite, tá? Que Deus abençoe. Com muita honra. Porque terá 30 minutos para falar. Tá. Eu sei que para você seria pouco tempo, como foi para dar nosso livro. Que isso? Mas em seguida iremos abrir para perguntas, tá? Tá ótimo. Tá então, ótimo. Fique à vontade, agora com você, tá ok? Então tá Bom ótimo. trabalho. Muito obrigada. Obrigada, queridos. Então, a obra que nós vamos conversar hoje é o livro Depois da Morte. Esse livro, Leon Denis publicou em 1889, ele tinha uns 43 anos aproximadamente. E o livro que a dona Sueli apresentou antes de mim, Leon Denis escreveu depois dele. Em 1908, que ele publica O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, eu estou falando de um livro anterior a esse livro maravilhoso, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro, uma obra magnífica, né? E eu estudando aqui o Depois da Morte, eu tenho a impressão que é como se o Leon Denis estivesse se preparando para escrever O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sabe? Então, para quem gosta tanto do Problema do Ser, do Destino e da Dor, vale a pena olhar o Depois da Morte, que é como se você acompanhasse o crescimento do pensamento do Leon Denis. Claro que todas as obras são maravilhosas, né? Se a gente quiser acompanhar a evolução do crescimento desse autor, aliás, isso serve para qualquer autor, né? Como é importante a gente poder ver, se a gente acompanhar as obras cronológicas de alguém, a gente vai vendo a construção do pensamento, a evolução do pensamento, o enriquecimento que um autor tem através dessas obras sucessivas, né? Então, só para situar, então, Depois da Morte é um livro que, embora eu esteja falando a palavra depois, né? Depois da Morte é um livro que vem antes do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, uma obra escrita em 1889. Vale a pena lembrar que o Leon Denis teve contato com o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, e tinha só 18 anos. Então, essa obra que eu vou me referir aqui, aos 43, é algo que ele escreve mais de 20 anos depois, de que ele já tem uma militância, né, em que ele já tem uma aproximação tão grande com o Espiritismo. Leon Denis, nesse momento, ele já fez muitas palestras, já escreveu muita coisa, então ele já está, assim, um homem amadurecido no pensamento, né? Então, é uma obra muito interessante, claro, né? Todas as obras de Leon Denis são maravilhosas, mas uma coisa que eu gosto mesmo, assim, é que eu começo a ler o Leon Denis e a gente não consegue parar, porque ele fala uma coisa que vai te levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra, e a gente vai para o próximo, que a gente vê e acabou o livro, né? Então, é delicioso, assim, é um pensamento que atrai, né? Que chama, que faz a gente se aproximar, não é teórico no sentido, um teórico seco, não é desértico, né? Ele fala aqui das teorias, fala da parte filosófica, da parte científica, enfim, ele fala de tudo isso que a gente já conhece bem, aspectos históricos, mas ele fala de um jeito, escreve de um jeito, que a gente vai se envolvendo. Parece que a gente está na mesma sala que o Leon Denis, parece que a gente está sentado em volta de uma mesa ou sentado num grupo de sofás com um cafezinho ou um chá, e o Leon Denis está falando. Então, assim, eu me imagino assim, parece que eu estou num grupo com ele, e ele está coordenando um grupo de estudo, e ele está falando sobre a vida. Então, é nesse clima que eu me sinto quando eu estou lendo essas obras, né, dele. Então, assim, esse livro, eu vou me utilizar aqui de algumas coisas que eu anotei, gente, porque são muitos capítulos esse livro, né? Uma obra de quase 60 capítulos. Então, ele fez bastante organizado isso, então eu vou recorrer aqui às minhas anotações para isso. Então, assim, vamos começando do começo. É uma obra de 5 partes, né? Então, ele faz um caminho muito interessante, porque ele faz do todo para o específico. Então,
ele está se perguntando, né? Ele vai tentar, com esse livro, tentar responder essa pergunta. Aliás, isso é uma coisa que eu queria dizer em relação aos livros em gerais. Todo autor, quando ele escreve um texto, quando ele escreve um livro, ele tem uma tese, uma pergunta, ele tem uma questão, ele tem um tema central. E que o livro, o texto, é a resposta a esse tema central. Então, essa obra, Depois da Morte, o título está falando para a gente que, provavelmente, ele vai contar o que acontece depois que a gente morre. Só que não é tão somente isso. Ele vai tentar mostrar a importância da gente saber o que acontece depois da morte. Não é mera curiosidade. Quantos livros falam o que acontece depois da morte, né? Mas não, o Leon Denis ele vai encaminhar o pensamento para você compreender que o que acontece com alguém depois que morre tem uma relevância imensa sobre a vida de agora. Então, a questão que guiou o Leon Denis, assim, não é possível, a gente aprende com a química, com a física, que nada se perde na natureza, né? Você estuda com a biologia a transformação, né? De todos os seres vivos, o encadeamento que tudo tem. Como pode tanta grandeza que é a existência humana virar pó, dissolver, desaparecer porque a gente morreu? Não é possível que seja assim. Então, é como se ele estivesse respondendo ou talvez convidando as pessoas que têm dúvidas sobre isso. Será que a vida continua? Será que não? Como é que eu posso ter certeza que a vida continua? Agora, também, que diferença isso faz, saber que a vida continua? Então, depois da morte, tem essa intenção de poder nos convidar a olhar para a vida a partir desse lugar do que acontece com a gente depois da morte. Olha, é semelhante ao que aconteceu com Kardec quando ele escreveu o livro Céu e Inferno. Que vamos pensar, para que Kardec fez esse esforço enorme de entrevistar tantos espíritos desencarnados acerca do que acontece depois que a gente morre? Seria uma mera curiosidade? Vamos ver o que acontece com os criminosos, vamos ver o que acontece com os suicidas, vamos ver o que acontece com os espíritos medianos, os que têm uma vida comum como a gente. Vamos ver o que acontece com aquelas pessoas que se arrependem, né? Os que morrem de traumas, mortes súbitas. Se fosse mera curiosidade, será que Kardec ia se dar esse trabalho todo? Não é? Não ficaria, não combinaria, não orna, como diz os mineiros, com o restante dessa obra magnífica, que é o nosso Pentateuco, né? Então, o Céu e o Inferno, ele figura entre nas obras básicas, como sendo para nós um grande manancial de informações que faz a gente pensar sobre a nossa vida. É para a gente melhorar a nossa vida atual que o Céu e o Inferno vem esclarecer. Porque, do modo como a gente vive a vida terrena, isso já é a construção, isso é mais do que um croquis, já é a construção mesmo, já são os fundamentos do que vai acontecer com a gente quando a gente desencarna. E mais do que isso, o que a gente está fazendo aqui agora, não só já está desenhando o que acontece conosco quando desencarnarmos, mas também já é a estrutura do que será a nossa vida seguinte. A maneira como a gente usa o nosso corpo, a maneira como a gente se relaciona com os outros, a maneira como a gente conquista os nossos valores morais e assim por diante. Então, Leon Denis, nessa mesma linha, ele também escreveu esse livro contando para a gente sobre o depois da morte, mas com a intenção de que a gente possa olhar para a nossa vida atual. Então, eu vou falar um pouquinho o que ele conta em cada parte só, e depois vou falar mais um bocadinho antes das perguntas, tá? Então, olha só, a primeira parte desse livro, ele vai mostrar que a reencarnação já é alguma coisa, muito antes do espiritismo, né? Então, por isso que ele vai chamar de crenças e negações. Então, ele vai falar nas diversas outras religiões, nos diversos outros pensamentos, por exemplo, na Índia, no Egito, na Grécia, como é que era pensada a vida depois da morte? Como a reencarnação é um assunto natural.
Então, ele vai mostrar o que aconteceu com esse conhecimento de que existe vida depois da morte e que isso desapareceu com o advento de algumas religiões ocidentais, né? Então, ele vai fazer esse caminho para a gente poder compreender que o Espiritismo não cai de paraquedas, assim, com um conhecimento nunca antes conhecido, assim como a mediunidade. Não é uma propriedade do Espiritismo, né? Mediunidade é uma coisa... Desde que o homem é homem, tem mediunidade, é claro, né? Com outros nomes, de outras maneiras, com muitas manifestações, né? O Velho Testamento é cheio de experiências de que isso é verdadeiro. Então, nessa primeira parte, das 5, então, nessa primeira parte das crenças e negações, o Leon Denis vai fazer esse apanhado histórico para poder mostrar como que a reencarnação estava presente desde sempre e que houve um apagamento desse conhecimento e até chegarmos no Espiritismo, que tem a missão de acordar, né? Acordar, chacoalhar e nos fazer lembrar de algo que já foi tão nosso, que era o conhecimento das vidas sucessivas. Então, ele vai falar do materialismo, porque o materialismo e o positivismo encobriu tudo aquilo que diz respeito ao mistério, né? Tudo aquilo que diz respeito ao transcendente. A segunda parte, que ele vai chamar de grandes problemas, eu fiquei pensando, grandes problemas por quê? A gente tem os problemas menores, né? Eles chamam de grandes problemas, gente, porque na quinta parte ele vai falar dos problemas que não é que sejam menores no sentido de menos importantes, mas dos problemas específicos. Então, para eu poder compreender os problemas específicos, eu preciso conhecer esses grandes problemas. Que grandes problemas são esses que figuram na segunda parte? Os grandes problemas sobre Deus, sobre a imortalidade da alma, não é? Vai falar sobre o universo, a pluralidade das existências. Então, o nosso evangelho, no segundo capítulo, que fala das muitas moradas, leva em conta tudo isso aqui. O Leon Denis está levando em conta esse conhecimento, né? Dessas muitas moradas, da pluralidade das existências. E por que é tão importante a gente saber da pluralidade das existências? Né? Se a gente pensar assim, mas o que tem a ver a pluralidade das existências com a minha dificuldade de pagar a conta, né? E é porque a pluralidade das existências mostra como tudo é relativo. Como a gente precisa redimensionar o nosso sofrimento. Entendendo que nós temos milhares de existências, somos espíritos viajores do tempo, estamos há muito tempo viajando nessa grande jornada evolutiva imensa, que a gente não lembra desses outros passos, porque estamos temporariamente, entre parênteses, vivendo uma vida corpórea limitada, mas é só um pedacinho da nossa grande viagem evolutiva, não é verdade? Então, é muito importante saber que existem muitos outros mundos, existem muitas outras formas de vida que a gente nem imagina quais são, existem outros lugares que tem vida que a gente não tem conhecimento que lugares são esses, enfim, a gente só conhece, mal conhece o que está na nossa Via Láctea, não é? Então, assim, como a gente é pequenininho, então a gente precisa aprender, né, a redimensionar a nossa vida, compreendendo de que imensidão nós fazemos parte. Então, quando a gente compreende essa imensidão que a gente faz parte, gente, a gente pode olhar para a nossa vida de um outro lugar, dar uma relativizada na nossa vida, não é? Então, a gente precisa de um banho de estrelas para a gente poder se lembrar quem a gente é, né? Nós não podemos nos reduzir ao que nos acontece nessa existência agora. Nós temos uma história, nós somos uma história. Nós somos muito mais do que a gente imagina ser, né? Bom, então, isso é que está contando na segunda parte. Então, ele está tratando desses grandes problemas, dando recursos, dando elementos para a gente poder redimensionar a nossa vida terrena. A terceira parte, que ele chamou de mundo invisível, então, ele vai tratar de todas as questões que dizem respeito ao mundo espiritual, esse mundo que a gente não vê, mas sente, né? Então, ele vai tratar da mediunidade, vai falar dos fluidos, vai falar do magnetismo, vai falar dos fenômenos espíritas, vai conversar sobre a constituição do perispírito, porque perispírito, vários corpos, né? Esse envoltório aqui do nosso espírito, então, vai falar dessa constituição, as características, a influência, enfim, né? Quantas coisas que tem nessa... para a gente saber sobre isso. Vai falar sobre a parte científica e como isso influencia no espiritismo.
E vai terminar essa terceira parte de um jeito muito interessante, nos preparando para a quarta e quinta parte, né? A utilidade dos estudos da alma. Ó, tá vendo como é que ele está saindo de algo, deixa eu localizar aqui, de algo mais geral para algo específico. Então, ele veio lá do que é geral, né? Olha, desde que o mundo é mundo, as várias civilizações, antes do espiritismo, já se falava sobre a vida depois da morte, sobre a reencarnação, enfim, né? E o materialismo encolheu esse entendimento, o positivismo também. Então, a gente está vindo desse lugar. Então, para onde que a gente vai caminhar? Então, vamos lembrar aqui de onde a gente vem. Então, Deus, universo, pluralidade das existências, né? Sobre a morte. E aí, depois ele vai especificando um pouco mais isso. Então, vamos ver como é que é o mundo espiritual, o que, que nós temos para além do corpo físico. Olha o que a gente tem para além do corpo físico, né? Tem perispírito, fluido, magnetismo, espíritos desencarnados, a erraticidade. Então, ele vai dar um banho para a gente do que é esse mundo que a gente está mergulhado, mas que a gente não tem noção precisa física, com os olhos da carne para ver. Para depois ele começar a falar assim, bom, então agora vamos falar direitinho mesmo. O que acontece quando a gente morre? O que acontece quando esse corpo se vai? Então, vai lembrar para a gente que não existe julgamento, não tem céu e inferno, né? Então, ele vai ratificar aquelas informações preciosas que Kardec deu no livro Céu e Inferno para a gente, de uma maneira bem didática e simples. O que acontece com os espíritos inferiores? O que acontece com os superiores, né? O que acontece na erraticidade, esse mundo espiritual que a gente está mergulhado? O que acontece aí quando a gente desencarna, né? Lá no livro Céu e Inferno, Kardec tem um capítulo muito importante chamado Passamento, em que ele detalha especificamente o que acontece. Então, Leon Denis vai já partir desse entendimento, e aqui ele vai trabalhar coisas muito importantes, por exemplo, o livre-arbítrio, a nossa vontade, como é que isso atua, né? Que maravilhoso que é isso. E vai terminar falando da reencarnação, né, com os objetivos, a finalidade, e finalmente ele vai para a quinta parte, a última, em que ele vai falar, então, dos problemas específicos. Lembra que eu falei que ele trabalha os grandes problemas lá na segunda parte, mundo invisível além túmulo, aí ele vai chegar aqui na última parte, que ele vai falar sobre o caminho reto. Então, aí eu acho que é como se ele dissesse assim, as 4 partes antes era para te preparar para essa última, que é, vamos buscar um caminho reto, um caminho de menos sofrimento, vamos buscar um caminho que nos eleva, que acelera a nossa marcha evolutiva, porque a gente não veio aqui para sofrer, a gente veio para crescer. Então, o que tem nesse caminho reto? Então, ele vai falar daquilo que a gente precisa renunciar, que a gente precisa educar, que é o orgulho, o egoísmo, né? Como é que a gente lida com a riqueza, com a pobreza, enfim, e vai nos convidar para a gente conquistar valores morais muito importantes, a doçura, a paciência, a bondade, o amor, vai falar da importância da resignação e vai dizer como que a gente precisa fazer isso, que é através do trabalho, do estudo, da educação, através das experiências da prece, né, da nossa transcendência, da nossa ligação com a espiritualidade maior, da nossa ligação com o nosso Pai, que é Deus, vai falar um pouquinho sobre as questões sociais e vai terminar com a lei moral. Então, gente, esse grande convite que o livro do Leon Denis está dizendo para a gente é para a gente poder olhar para a nossa vida atual, olhar para a nossa vida que a gente vive. E eu queria, antes da gente passar para as perguntas, falar super rapidinho disso. Nós somos arquitetos do destino, né? Quem fala isso? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Arquiteto do destino. A gente planeja a nossa vida. Isso não quer dizer que a gente determina, nós não temos poder sobre isso, porque tem muitas coisas que acontecem quando a gente reencarna, né? Mas o que acontece com a gente? Aquele nosso planejamento, ele vai se mostrar aqui na vida nossa, junto com os outros, reencarnatória, e vai sofrer muitas interferências e muitos ajustes durante o nosso caminho. Porque como nós somos dotados de livre-arbítrio, apesar da gente ter planejado, nós podemos fazer muitas modificações no meio do caminho. Quantas vezes a gente planeja uma viagem daqui até o outro estado
planejamos tudo direitinho, mas na hora da viagem tudo muda, né? Aqui também é a mesma coisa. Nós planejamos a nossa viagem, mas durante a nossa trajetória aqui, essa viagem sofre todos os ajustes necessários com vistas ao nosso amadurecimento espiritual. Então, a vida do homem reencarnante é uma vida de desafio no seguinte ponto: nós precisamos conciliar o ser imortal que nós somos com uma vida biológica finita. Então, essas duas características, dizendo melhor, essas duas condições de possibilidade na qual uma reencarnação se dá, é o grande trabalho que a gente precisa fazer. E aí, eu vou ler só um pequeno trechinho aqui que eu separei, do capítulo 35, que nesse livro Depois da Morte, que Leon Denis vai dizer uma coisa muito importante para a gente, ele vai nos convidar bastante para o desapego. Vai convidar a gente assim, olha só. Se queres transpor com rapidez a escala árdua e magnífica dos mundos, alcançar as regiões etéreas, atira para longe tudo o que torna arrastados teus passos e pode impedir teu voo. Deixa na terra o que à terra pertence e só aspire os tesouros eternos. Por quê? Porque tudo da terra é transitório, né? Então, a gente precisa viver aqui entendendo que a qualquer momento a gente já pode voltar para o mundo espiritual. Então, se a gente desencarnar agarrado o que acontece aqui, nosso sofrimento vai ser grande no mundo espiritual. Então, a gente precisa poder deixar aqui na terra o que é daqui, né? Igual um inquilino num apartamento alugado, né? A gente vai mudar de casa e vamos deixar tudo lá. E vamos agradecer essa experiência de ter utilizado esses bens a nosso favor, do nosso crescimento, né? Continua ele. Trabalha, ora a Deus, consola, auxilia, ama até o sacrifício, cumprindo o teu dever a qualquer preço, mesmo que percas a vida, porque só assim semearás o germe da tua felicidade futura. É isso, amigos. Eu estou deixando aqui, né, esse recadinho do Leon Denis, nos ajudando a compreender que a vida aqui é uma grande jornada terapêutica, uma jornada educativa do espírito, mas a gente precisa aproveitar todos os minutinhos da nossa vida, porque o modo como a gente vive a vida já é um indicativo de como vai ser a nossa vida depois da morte e como será a nossa vida quando voltarmos para cá. Então, são 4h30, estou aqui pronta para as perguntas que vocês quiserem fazer. Que maravilha, Ana Tereza. Muito obrigada pelas suas palavras, porque o tempo passou muito rápido, né? Pois é. Mas temos que dar continuidade, então. Conceição, abre seu som. Estou empolgada aqui falando com o microfone desligado. Tá tudo bem. Conceição, agora com você, tá, filha? Você e a Ana Tereza, tá bom? Ana Tereza, é um prazer, uma alegria ter você aqui com a gente, tá? Muito bom mesmo. Antes de passarmos às perguntas dos internautas, amigos, eu gostaria de passar aquele recadinho que a gente sempre passa, né? Estamos chegando no nosso canal do YouTube a quase 20 mil inscritos, 19.500 e pouco. Então, vamos lá, né? Nós agradecemos a vocês que se inscreveram no nosso canal, é muito importante para casa. Então, vamos lembrar de vocês acessarem ao nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os vídeos, é muito importante para o Leon Denis, para o nosso Centro Espírita Leon Denis, esse acesso de vocês. Aí vocês vão poder estar sempre atualizados, quando houver publicação de lives, cafés literários, das reuniões públicas, vocês podem apertar o sininho de notificação, que vai receber um aviso para quando estiver começando qualquer transmissão ao vivo, ok? Bom, vamos às perguntas. Ana Tereza, muitas pessoas admirando a sua fala, admirando o seu jeito, elogiando, falando da sua simpatia, da sua alegria, do seu otimismo, do seu magnetismo, tá? Agradecendo. Muitas pessoas comentaram aqui que já te conheciam pelo seu programa da Rádio Fraternidade, Palavras para
Calma. Eu, particularmente, também já conhecia e acompanho. Sou uma admiradora. Muito bom o trabalho. E as pessoas estão gostando muito. Aqueles que estão conhecendo estão gostando bastante, e muitos também já conheciam, estão felizes por você estar participando aqui do nosso festival literário. A Maria Aparecida Cruz pediu para que ele enviasse um recadinho, um abraço dos amigos do CELT para o querido Júlio César Sarruris, tá? Aparecida Cruz disse que era um grande amigo do Celtivo. Sim. Pode deixar, eu levo um abraço para ele, então, pode deixar. Tá bom? A primeira pergunta que nós temos aqui é da Cíntia Teixeira. A Cíntia perguntou, Leon Denis não usava o Google para pesquisa, mas como ele leu e pesquisou? Como você relaciona esse aspecto com os estudiosos de hoje? Bom, eu acho que os estudiosos vão lidar com os recursos que a atualidade apresenta, né? A gente hoje tem o Google, tem essa facilidade toda, mas também o Denis não tinha essa vida acelerada que a gente tem, né? Então, eu acho que naquela época havia tempo para estudar, pesquisar, né, de outras maneiras, mas devia ser árduo, né? Inclusive para se locomover, não é? Imagina, não tinha essa facilidade que a gente tem de locomoção hoje, então não deve ter sido fácil. Mas a gente precisa lembrar que tem os desencarnados, né, gente? Que nos ajudam muito. Então, as ideias vinham, facilitava o estudo também, mas não deve ter sido fácil para Leon Denis, não. Deve ter sido bem difícil. Mas eu acho que cada tempo tem os seus recursos. Os homens de amanhã, que terão recursos que a gente nem imagina, que a gente tem hoje, vão perguntar, meu Deus, eles só tinham Google, como será que eles faziam, né? É verdade, vai ficar obsoleto, né? Ai, tem outra aqui, são muitas, gente, vou selecionar, porque algumas perguntas até já foram respondidas pela sua fala, né, automaticamente. Aí temos aqui a próxima, da Juliana Quintela, que perguntou, né, o Leon Denis, ele escolheu como subtítulo do livro Explicação da Doutrina dos Espíritos. Então, podemos, com isso, traçar um paralelo entre o livro Depois da Morte e o Livro dos Espíritos? Olha só, de uma certa maneira sim, de uma certa maneira não. Sim, porque o Livro dos Espíritos é o livro-mãe, vamos dizer assim, né? Cada parte do Livro dos Espíritos, Kardec desenvolveu uma obra específica, não é? Então, esse livro, Depois da Morte, na verdade, se baseia nas obras todas do Kardec, no nosso Pentateuco kardeciano. Mas, se você quiser assim pensar, se você pensar no livro dos Espíritos como sendo a obra-mãe, porque contém, em cada parte, uma das obras seguintes que ele escreveu, aí, nesse caso, sim. Mas ele tudo que ele escreve no Depois da Morte está em todas elas que o Kardec trouxe para a gente. Muito bem. Vamos ver outra pergunta. Leni Brito, ela pergunta, no capítulo 46, sobre o egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal, né? Diante disso, diante dos atuais eventos, isso é egoísmo? Então, ela pegou essa citação, egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz, que caracteriza o animal. Aí ela colocou a pergunta, diante dos atuais eventos, isso é um egoísmo? Os atuais eventos que estamos vivendo agora na pandemia, será que é isso que está se Acredito que sim, ela não especificou, ela falou atuais eventos, deixa eu ver se depois, mais tarde, ela acrescentou mais alguma coisa, acredito que seja. A gente está viajando, né, gente? Nós estamos viajando do egoísmo, porque o egoísmo é uma parte da nossa experiência evolutiva que diz respeito à conservação da vida. Tem uma fase em que a gente precisa do egoísmo, não nesse sentido negativo, para a gente conseguir sobreviver. Mas nós estamos vindo de lá, fazendo uma grande viagem de amadurecimento, no sentido de aprendermos a conviver, a compartilhar, aprender a olhar para o outro, aprender a viver num mundo solidário e fraterno. Nós estamos conquistando a experiência da fraternidade. Então, eu acho que o que a gente está vivendo hoje, que é um individualismo enorme mesmo, nós queremos cada vez mais ter
tudo que for personal, não é verdade? A gente tem um entendimento que as coisas coletivas não são muito boas, que bom é tudo o que é individual. Então, nesse sentido, a pandemia nos colocou num teste grande, porque ficar em casa, o isolamento social, era a saída, tem sido a saída para que todos nós possamos sobreviver. E é um negócio meio estranho, assim, eu tenho que ficar sozinho em casa para que todos nós possamos sobreviver, é estranho isso. Mas vamos pensar o contrário. Se eu resolvo fazer tudo o que eu gosto, mas com isso eu corro o risco de me contaminar e contaminar os outros, e eu estou agindo contrário à convivência. Então, isso que a gente está experimentando na pandemia é realmente um grande paradoxo para a gente, difícil da gente resolver. Então, a gente tem uma crise entre eu ir para o mundo para conviver com os outros, que eu gosto tanto, mas isso arrisca a vida minha e a dos demais, e ficar em casa isolado, que é uma maneira de proteger. Mas só dá certo se, além de eu ficar em casa, você também ficar em casa. Mas eu não tenho como garantir, eu não tenho como obrigar ninguém a ficar em casa. Então, é uma decisão difícil, tem sido uma decisão difícil para as pessoas. Né? O que adianta eu ficar em casa se os outros não ficam? Então, e aí isso fica cada vez mais difícil. Então, aí a gente vai para um lugar muito difícil, que é, bom, vou cuidar de mim e não tenho nada a ver com os outros. Aí é um pedaço que a gente está atravessando, um teste grande. Mas eu diria que nós já fomos muito mais individualistas, né? Nós estamos crescendo. Tem que lembrar que a lei de progresso é inexorável. Então, nós estamos rumando para algo melhor, embora esteja muito difícil no momento. Certeza. Ana, ela falou mesmo, a Leni, ela confirmou, agradeceu pela resposta e confirmou, era diante dessa situação da pandemia a que ela se referia. Agora, a próxima, temos aqui Débora Calheiro, pergunta... Ela fala, não é nem uma pergunta, ela pede para você falar um pouco sobre a educação no pensamento de Leon Denis. Então, olha só, sai um pouco da temática do livro, tá? Do livro da morte. Exatamente. Então, vamos ver, então, outra pergunta. Ok, outra pergunta da Carolina Martins, aqui do Rio de Janeiro. A maioria das pessoas tem medo de pensar e falar da morte. Esse livro nos prepara para isso? Com certeza. Esse livro é muito bom, muito bom. Eu não abro mão do céu e inferno, tá? Mas esse livro do Leon Denis ajuda muito isso. Por quê? Ele vai falar do materialismo, ele vai mostrar como que a reencarnação é algo tão natural em outros pensamentos, principalmente no Oriente. Vai dar esse tom de que morrer, viver, isso é um grande ciclo que nós estamos envolvidos, né? Ora estamos desencarnados, ora estamos encarnados. Poder dar um tom mais de movimento que a gente tem. Agora, gente, eu não vou tirar daqui a ideia, já que isso é movimento e tão natural, que a morte seja uma experiência para nós fácil. Não é. É um parto também. Desencarnar é um parto também. Não é? Nós vamos renascer no mundo espiritual. E dizem os espíritos que um espírito, quando vai reencarnar, ele tem um sofrimento mais intenso do que o que vai desencarnar, pela diferença seguinte: quando a gente vai reencarnar, a gente tem medo de repetir as falhas. Temos muito medo, não temos como assegurar que vai dar certo o que a gente está planejando. Já quem vai desencarnar, não, já está querendo voltar, né? Vamos imaginar que não abreviou, mas já está querendo entregar os pontos, já cumpriu o que tinha que fazer, já está na hora de voltar para casa. É uma busca de repouso e de alívio, né? Então, desencarnar é um processo natural, importante, necessário, mas que a gente pode experimentar isso de uma maneira muito boa, aproveitar isso, né? Da gente poder deixar aqui um legado, que marcas eu deixo para quem fica depois de mim, o que de importante eu contribuí para esse mundo, será que eu mostrei o meu melhor para as pessoas com as quais eu convivi, consegui cumprir meu propósito de vida, a finalidade pelo qual eu escolhi nascer nesse tempo, com essas pessoas, com esse grupo, né? Então, eu não preciso ficar na beira da desencarnação para me perguntar isso. Eu posso me perguntar isso com qualquer idade, né?
A maneira como eu levo a minha vida, eu estou trazendo o meu melhor? Estou contribuindo para esse mundo que eu nasci, com o melhor que eu tenho? Então, a gente não precisa ser nenhum cientista, nem nenhum herói, nenhum prêmio Nobel para se perguntar isso. Todos nós temos uma contribuição para esse mundo. Todos nós, não importa o tamanho. Qual é a sua contribuição? Então, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai compreendendo a importância da morte. Sabe qual é a importância da morte? A morte nos ajuda a tomar decisão. Porque se nós não tivéssemos a morte, a gente não precisaria tomar decisão nenhuma. Se fôssemos pessoas com uma vida biológica eterna, se a gente nunca morresse, a gente podia ter todas as profissões, todos os casamentos, poderíamos morar em todos os lugares, estudar todas as línguas, porque nunca ia acabar. Então, o fato da nossa vida terminar faz com que a gente desenvolva um senso de limite. Limite para escolher, limite para decidir, né? Também faz com que a gente desenvolva a responsabilidade, que é a gente dar conta das consequências das nossas ações. Então, veja como é importante a gente ter a experiência de um corpo que morre, de uma vida biológica que termina. Porque a vida do espírito é uma só, composta de várias experiências biológicas, que a gente chama de reencarnação, que contribuem, que fazem parte desse grande processo. Mas enquanto a gente reencarna, o que a gente está aqui aprendendo primordialmente? Claro que a gente veio aqui aprender a amar, né? Mas a gente veio aqui aprender o limite. É um processo educativo para nós de muita intensidade. Porque a gente queria uma vida sem limites, né? Por isso que a gente, de vez em quando, ensaia procrastinar, como se fosse assim, vamos fazer de conta que a vida não tem limite? Aí a gente procrastina, adia a vida, faz de conta que vou ter sempre, que eu vou estar vivo sempre, todo mundo vai estar vivo sempre e tal. E esse desleixo, esse descuido, os espíritos nos acentuam no capítulo 16 do Evangelho, que não é bem assim, não. Descuidar da vida não é desapego. Então, a gente precisa cuidar desse tempo, sem ansiedade, sem neurose. Não é isso que eu estou chamando atenção aqui. É a gente viver o nosso tempo aqui e agora com o máximo de proveito possível. A Yara Barreto pergunta assim, Ana, como enfrentar as grandes perdas nesse momento? A carne é fraca ou é o espírito que não está pronto? Nenhuma coisa nem outra. Nós estamos aprendendo desapego. Então, a gente ainda não tirou nota 10 no desapego, nós estamos aprendendo. Estamos na escola do desapego. A vida material é uma escola de desapego. Então, nós estamos aprendendo a lidar com perdas e ganhos, estamos aprendendo a lidar com chegadas e partidas, nós estamos aprendendo a estar no mundo sem ser do mundo, né? Então, porque a gente acha que é uma coisa ou a outra, ou a gente vive de modo transcendente, né? Todo espiritual, ou a gente vive a modo material, a gente ainda não... Então, nós estamos aprendendo a juntar isso, né? Então, nesse aprendizado de juntar, de saber articular, ser um espírito imortal, vivendo uma vida que termina, que é finita, que tem a morte como limite, que tem a morte como um término, né? Um fechamento de ciclo, é para nós um grande desafio. Então, às vezes a gente transita e fica assim, era melhor eu não gostar de ninguém nem de nada, porque assim, quando acabasse, eu não ia sofrer. Não é? Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Não é que a carne é fraca ou o espírito é fraco. Nós estamos aprendendo, somos criancinha. Nós somos ainda criancinha no jardim de infância, né? Nós estamos ainda tomando uma madeira do ponto de vista espiritual. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, vamos ter calma com isso. Então, como lidar com as perdas? As perdas nos ajudam a aprender o desapego. Então, como é que eu preciso olhar para as perdas da minha vida, né? Começar a entender que o primeiro passo é de acolhimento. Então, você precisa ser cuidadoso com você, amoroso consigo mesmo, de poder dizer, nossa, eu estou aprendendo ainda a me desapegar. Então, quais são os passos que eu preciso dar? Né? Começar a estudar é maravilhoso, isso vai te dar um pouco de chão. Estudar é maravilhoso. Conversar sobre isso, pedir ajuda aos espíritos através da prece, para te ajudar a desapegar.
Aprender a olhar o que é essencial. Sair um pouco das coisas supérfluas, das distrações, e se dirigir na sua vida ao que é essencial. Se você se dirigir ao que é essencial na sua vida, as perdas que são da ordem do supérfluo vão parecer naturais para você. Agora, quando começar a se aproximar o afastamento dos seus entes mais queridos, é a hora do seu amor, não é? Ser aprendido numa outra direção, numa outra dimensão. Moacir Carneiro Barroso, ele pergunta: este livro, bem compreendido, nos ajuda a olhar a vida de uma maneira mais humanizada? Perfeitamente. Esse livro, se bem compreendido, quanto mais a gente compreende sobre a morte, gente, mais a gente entende sobre a vida. Quanto mais a gente entende sobre o que nos acontece quando está desencarnado, quando a gente lê os livros do André Luiz, por exemplo, em que ele descreve a situação da gente quando nós estamos no mundo espiritual, mais a gente compreende como é que a gente deve cuidar dos nossos relacionamentos aqui na Terra, né? Mais a gente compreende como é que funciona o nosso livre-arbítrio, como é que funciona o nosso pensamento, como é que funciona a nossa vontade. É muito importante a gente começar a olhar para esses temas, porque pensamento e vontade são as duas faculdades espirituais que funcionam 24 horas para a gente aqui. São faculdades que não dependem da nossa decisão mental. O espírito está o tempo todo pensando e com a volição em ação. Então, a gente dorme, mas é o corpo que dorme, o espírito não dorme. Então, nós não paramos de pensar. 24 horas pensando, 365 dias do ano pensando, nós estamos sempre pensando. E pensamento é vibração. Então, como anda a nossa vibração? Como é o nosso clima espiritual? Qual é o clima do seu coração, da sua alma, né? Então é isso, compreender o que nos acontece depois da morte é para nos esclarecer e nos alertar sobre o modo da gente viver a nossa vida aqui na Terra, com certeza. Olha, são muitas perguntas, muitas. Então, a gente acaba tendo que escolher assim, rapidamente aqui o que vai ser falado. Maria Emília Tourinho perguntou assim, e aquela parte? Pediu você falar daquela parte dos iniciados. Mas o que você quer saber sobre os iniciados? Ela só falou isso. Pede para ela comentar da parte dos iniciados. Acredito que seja aquela primeira parte sobre as crenças, sobre as doutrinas secretas, seria isso? Ela não complementou depois. Deixa eu ver se depois ela comentou mais alguma coisa. Peraí, ela comentou alguma coisa aqui. É melhor a gente uma pergunta mais específica, né? Pega uma pergunta mais específica, fala sobre esse capítulo e vai virar uma palestra. É muito complexo, tudo bem. Tá, muitas pessoas assim pedindo para você, Aparecida Cruz pediu para que você falasse para que depois nós avisássemos aqui sobre o endereço do seu programa na rádio, para que nós pudéssemos divulgar direitinho. O nome do programa é Palavras para a Alma. Se você entrar no site da rádio, tem a programação, procura por Palavras para a Alma. Todo dia ele vai no ar. Ok, muito boa. Ok. Tá. A Débora falou que... Opa! É que Débora falou que o capítulo que ela se referia à educação é aquela parte que tem um capítulo que ela fala de educação, capítulo 54. Mas, enfim, é uma resposta também muito abrangente, e a gente já está... O que sobre educação que você quer saber? Que o capítulo 54 é a educação. O que você quer saber sobre educação? Especificamente sobre a educação, exatamente. Deixa eu ver se ela perguntou aqui. Ela não especificou. Aspecto... A educação para a morte tem a ver com a educação integral do espírito imortal. Isso. Eu acho que é nesse aspecto, a educação do espírito mesmo, né? Que já Você sabe que o Kardec, no Livro dos Espíritos, lá no capítulo sobre a lei do trabalho, no final da lei do trabalho, ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala o seguinte...
que a educação, ele entende a educação como a saída. Eu acho que o Leon Denis, ele está complementando isso, né? A educação é a saída da nossa geração. E ele diz assim, não é a educação dos livros, não. Falo da educação do caráter. Então é isso, educação para a morte, a educação do homem, é a saída, gente. Senão a gente vai ficar atolado no nosso egoísmo e no orgulho, que são as chagas da humanidade, que Leon Denis trata tão bem aqui na quinta parte, né? O orgulho e o egoísmo, no capítulo 45 e 46, e ele vai mostrar a caridade como caminho, né? Da gente, dessa saída, dessa autorreferência para fora, a caridade como meio de salvação. Então, como é que a gente vai trabalhar a educação do homem se for uma educação materialista, né? Uma educação materialista, a gente vai trocando 6 por meia dúzia, né? Vão se tornar homens técnicos científicos, mas completamente afastados, apartados dos conhecimentos que a vida espiritual nos proporciona. Então, vamos aqui para a última pergunta, que para encerrar, tá? A nossa participação aqui, já vou tirar a última pergunta e depois você vai ter uns minutinhos ainda para suas considerações finais, tá? Depois que responder as perguntas. A Juliana pergunta, qual a importância da compreensão do mundo invisível neste momento de transição planetária que vivemos na Terra? Eu acho que isso traz muito consolo. Eu acho que traz muito consolo a gente se dar conta que a gente está vivendo uma transição. É muito difícil para nós, seria muito difícil para nós entender que depois de tanto esforço a gente chega nesse momento e aí acaba tudo e é isso mesmo, né? É muito diferente a gente olhar para o que está acontecendo agora e entender assim, nossa, isso aqui é um fechamento de ciclo. Nós estamos na transição, nós estamos na sala de espera, né? Nos preparando para uma nova era. Então, a gente vai entendendo que tudo aquilo que era tão valioso está perdendo o seu valor e a gente está se preparando para adquirir novos valores. Toda vez que acontece uma transição, gente, tem um momento de vazio, de desconforto. Né? Pensa, a transição da infância para a adolescência. É um desconforto enorme. A gente nem se sente criança, nem se sente gente grande. O corpo não combina, o tamanho do pé não combina com o tamanho do rosto, que não combina com as roupas que a gente veste. Esse desconforto que nos acontece em todas as transições da nossa vida, acontece esse mesmo desconforto na humanidade, né? Então, nós estamos vivendo um momento de muito desconforto. E esse desconforto, característico de todas as transições, a gente, sabendo que é uma transição, a gente suporta melhor. Eu acho extremamente consolador a gente saber que a gente está vivendo uma transição planetária. Então, isso nos dá também um senso de responsabilidade maior. Por quê? Nós não vamos ficar aqui de braços cruzados esperando a transição acontecer, porque não é assim. A transição é dentro do homem, de dentro para fora. Então, a transição planetária não acontece fora de mim. Essa transição está acontecendo aqui no meu coração. É a transformação dos corações humanos. Então, é a transformação do nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. É a transformação da gente lidar com o nosso planeta. É a transformação da gente lidar com o meio ambiente, com as florestas, com o ar, com os rios, com a água. Se a gente continuar se comportando como a gente está, nós não temos recursos morais para estar num mundo de regeneração. Então, a gente precisa conquistar valores morais significativos e de consistência para a gente ter condições de habitar um mundo de regeneração, que ainda é um mundo de sofrimento, viu, gente? O mundo de regeneração não é mundo feliz ainda. Ele ainda ele é um pouquinho melhor em relação ao que nós estamos vivendo hoje, mas não é mundo feliz ainda. Então, o mundo de regeneração não que beleza, mas ele já é melhor do que o que a gente está vivendo aqui. Nós estamos numa era em que o mal predomina sobre o bem. Então, a nossa luta para sustentar o bem no coração é muito grande ainda, que dirá do lado de fora. Então, a gente tem aí um grande trabalho de reforma, de reconstrução, de reestruturação dos nossos sentimentos, né? Do nosso coração, da nossa alma, enfim.
Obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu aproveito aqui também para pedir desculpas ao nosso amigo Alta, que não teve a sua pergunta lida. É porque são muitas perguntas, o tempo é reduzido e realmente fica difícil aqui para a gente fazer essa condução aqui das perguntas para a nossa querida Ana Tereza. Tá? Muito obrigada, agradeço a todos e aproveito já para me despedir. Uma boa tarde. Então, você gostaria que eu fizesse um fechinho, é isso, né? Isso, são as considerações finais. Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído com vocês numa seguinte coisa, a vontade de ler o livro. Com certeza. Que vocês tivessem vontade de escrever, mandar um e-mail lá para o Leon Denis, eu quero o livro Depois da Morte para ler. Eu queria isso. Então, eu só queria que vocês se sentissem estimulados a comprar o livro, a se sentir mais próximo desses conhecimentos, para que você possa, através dessa leitura, ao se encontrar com Leon Denis, se sentir diferente na sua vida. Diferente como? Olhando para a sua vida como sendo, nossa, que presente que a vida é. Porque hoje eu posso, através do meu livre-arbítrio, através, né, da vontade que é forte, que a gente tem na vontade de viver, já começar a preparar o meu programa para depois da morte e para a minha vida seguinte. Nós estamos numa grande, mas uma grande, enorme jornada evolutiva em que cada passo que a gente dá contribui para a nossa felicidade futura. Então, sejam bem-vindos à felicidade, sejam bem-vindos a uma vida melhor, com esse incentivo que o Leon Denis está dizendo aqui, e depois da morte traz para nós. É isso, amigos. Um grande abraço aí para todos. Ana Tereza, muito obrigado, minha irmã, em nome da direção da nossa casa, pelo belíssimo trabalho que você nos trouxe nesta tarde de hoje, tá? Como nossa irmã Aparecidinha Cruz nos falou, né? Aquele grande abraço para o nosso irmão Júlio César. Pode deixar, o Júlio vai adorar. Aparecidinha acho que é médium, porque nós estamos já em sintonia com esse agradecimento e esse abraço para ele, tá? E vou fazer um convite ao vivo, tá? Nós já temos uma próxima data para o nosso próximo festival literário e ele já está escalado. Que beleza, isso mesmo. Okay. Pode falar que ele vem, com muito amor. Com certeza disso. Bom, bem, meus irmãos, é com muita alegria que nós já estamos, né, encerrando mais um trabalho que tivemos desde a manhã de hoje, realizando e divulgando a doutrina maravilhosa que está fazendo um diferencial para nossas vidas. Tivemos a presença do nosso Paulo Henrique, nosso irmão Jaime Ribeiro, Alexandre Lobato, Dona Sueli e agora, encerrando, Ana Tereza. Passamos agora a palavra para a nossa companheira vice-presidente da nossa casa, Rosângela Boren, para fazer as suas palavras finais. Rosângela. Amigo, você também está lendo pensamento, porque eu também estava pensando em citá-los, todos eles, para agradecê-los. E para lembrar que me lembrei muito do Altivo, principalmente na parte da tarde, quando nós estudamos Leon Denis, porque ele vivia nos estimulando a conhecer o pensamento do patrono da nossa casa. Vocês têm que conhecer Leon Denis. A gente passou anos escutando ele falar isso. E aí, todos nós, é claro, nos apaixonamos, né? E todos nós somos, assim, muito gratos a Leon Denis por ele ter nos permitido conhecer tanto sobre beleza, sobre amor, sobre vontade, sobre vida, sobre tudo, enfim. Bom, obrigada, tá, Ana Tereza? Foi muito bom mesmo. Eu fiquei apaixonada, encantada, Dona Sueli, todos, enfim. O que eu queria lembrar ao internauta é que nossa atividade hoje vai terminar. Nós já estamos no finalzinho da nossa atividade, que foi ótima, foi alegre, foi múltipla. Nós tivemos vários assuntos, 5 assuntos diferentes, mas o bom é que a gente fica com isso no YouTube. Então, durante a semana, pega umazinha, hoje eu vou ver essa live, aí pense, estuda, porque todas elas têm muito material para nos enriquecer como almas imortais que nós somos. Então, fica aqui a nossa sugestão. Escolhe uma, estuda, escolhe a outra, estuda. Vai pegando cada uma dessas 5 lives, porque, com certeza, nós teremos muito material aí para renovar-nos, para nos transformarmos de dentro para fora, como falou nossa irmã Ana. Então, que Jesus nos abençoe. Eu agradeço demais a todos, Lawson e toda a equipe da DDD, que foi incansável, vencendo, assim, inúmeras dificuldades para que nós hoje tivéssemos esse banquete
da doutrina espírita, e agradecemos muito aos espíritos que nos apoiaram, que tiveram cuidado com cada lar onde a live chegou, as lives chegaram. Com certeza os espíritos estiveram abençoando, protegendo, auxiliando cada lar, cada ser, e temos certeza absoluta de que nós vamos sair daqui hoje bem melhores. Que Deus abençoe a todos, a todos. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Então, antes da prece final, vamos lembrar que já está sendo divulgado no rodapé, né, da nossa plataforma um convite para o nosso próximo festival, o nosso 6º Fórum de Voluntários, né, espíritas, do Centro Espírita Leão Denis, Centro Espírita Antônio de Aquino e a Obra Social Antônio de Aquino, que vai acontecer no dia 13/9, ao vivo no nosso canal. Mas o convite vai acontecer no dia 12/9, às 11h30 da manhã, após a nossa reunião pública. Não percam, tá? E nós já estamos com a data confirmada para o nosso próximo festival literário, que vai acontecer no dia 13 de dezembro deste ano ainda. Aguardem as próximas notícias nas redes sociais. Tá ok, gente? Então, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, pedimos, por favor, façam as inscrições no nosso CELD ao vivo e participem em nossas redes sociais. No nosso Facebook oficial, nosso Instagram, Centro Espírita Leão Denis. Lembrando que as nossas lives ficarão disponíveis, né, como bem lembrou nossa Rosângela, no nosso YouTube. Se não pode ver tudo de uma vez, vê um estudo, depois vê o outro, com certeza vai estar lá à nossa disposição. Tá certo? E o tema que vai ser do nosso 6º Fórum é o trabalho voluntário na casa espírita e a caridade segundo Jesus, hein? Olha a questão 886 aí do Livro dos Espíritos. Tá certo? Rosângela, vamos fazer nossa prece? Então, vamos elevar nosso pensamento e nosso sentimento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo querido. Leão Denis, patrono de nossa casa, e todos os benfeitores que nos acompanharam durante todo o dia de hoje. Não há outra coisa a fazer senão agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, que nos permitiram esse dia de estudos, todos eles voltados para nossas almas imortais, para a nossa vida futura. Que o dia de hoje represente para cada um de nós uma etapa de aprendizado, de conforto, de esclarecimento, de esperança. Que prossigamos na nossa jornada, na nossa luta, com mais entendimento, com mais conhecimento, e lembrando sempre que Jesus está sempre conosco, e Deus, nosso Pai Criador, a nenhum de nós abandona. Por isso, Senhor, por tudo isso, nós te agradecemos, te rogamos que tu abençoe, Senhor, em particular, a cada trabalhador desse dia, esses amigos encarnados que foram incansáveis na formação desse trabalho, que tu abençoe a cada um dos companheiros que trouxe o seu sentimento, o seu entendimento, para que nós pudéssemos compreender um pouco mais desse Consolador prometido que tu nos mandastes, através da doutrina espírita. Pedimos, Jesus, que tu, enfim, abençoe a cada um de nós. E com muita gratidão, Senhor, muita gratidão, por cada vez mais nos vermos como espíritos imortais que somos, nós te pedimos, continua conosco, Senhor. Abençoa-nos, fortalece-nos, inspira-nos, como tu sempre fazes, Mestre. E que nós possamos, em teu nome, em nome de toda essa espiritualidade amiga que nos acompanhou no dia de hoje, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos, então, terminar, dar por encerrado, o nosso primeiro festival literário virtual do Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro. Que Deus nos abençoe a todos, nos encha de estímulo, de esperança e de confiança, agora e sempre. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, minhas irmãs. Obrigado, Conceição, equipe técnica, Ana Tereza. Ana. Até a próxima, minha irmã. Tá? Os internautas. Obrigada. Obrigado pela participação de todos. Obrigada pela oportunidade. Tá bom, Ana. Obrigada, Ana. Até a próxima. Muita paz, gente.